Olá, meus irmãos. Hoje é sexta-feira e nós estamos meditando o Evangelho de Marcos, capítulo 7, de 31 a 37. E naquele tempo Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram-lhe então um homem surdo que falava com dificuldades. Pediram-lhe que impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão e em seguida colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. E olhando para o céu, suspirou e disse: Éfata, que quer dizer abre-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldades. Jesus recomendou com insistência que não cantassem a ninguém, mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados diziam: ele tem feito bem todas as coisas. Aos surdos faz ouvir e os mudos falar. Palavra da salvação. Assim, meus irmãos, ouvindo esse evangelho, nós sabemos que Jesus continua sua viagem por uma terra pagã, onde é Tiro, Sidônia e Decápole. E o personagem de hoje é um homem surdo, que fala com dificuldade. Na tradição dos profetas, a surdez e a cegueira eram vistas como a resistência à mensagem e à palavra de Deus. Então, o evangelho de hoje diz que são figuras da incompreensão e da resistência à mensagem de Jesus. Então, Jesus, naquele momento, no processo de cura do surdo, Jesus abre primeiro os ouvidos do homem. Depois ele desata sua língua. Com isso, Jesus coloca o homem em uma situação de escutar primeiro, para depois falar. E assim, meus irmãos, nós vemos que um cristão ou qualquer pessoa de boa vontade precisa aprender a escutar e a falar, e a calar a seu tempo, e levando a sério a verdade e a caridade fraterna. O cristão, no dia de hoje, ele precisa aprender a buscar a verdade e levá-la com consideração à caridade fraterna. Para isso, hoje, nós precisamos abrir os nossos ouvidos a Deus. Então, para que não sejamos surdos fisicamente, mas hoje em dia ficamos cada vez mais surdos de ouvido, porque todos nós temos de filtrar o que ouvimos a fim de não sentirmos oprimidos, irritados, desorientados. Aprender a ouvir segundo Deus é o que pede o Evangelho de hoje. O que precisamos manter é a capacidade de sintetizar todas as informações da nossa vida para construir a nossa própria vida e na nossa vida uma boa convivência. Então, tudo que ouvimos, para poder compreendê-lo, temos que organizá-lo em um determinado horizonte. É preciso termos uma audição seletiva para todas as informações, para não formarmos nossas personalidades erroneamente. O personagem central da cena do evangelho de hoje é esse surdo mudo. O homem foi criado para se comunicar. Por isso, mudez e surdez são dois empecilhos para a comunicação. Boca e ouvido têm um rico simbolismo na Bíblia. O ser humano precisa da boca para cantar os louvores de Deus e proclamar as suas maravilhas e narrar às gerações futuras a misericórdia de Deus. Então, através do ouvido, o homem é instruído nos caminhos de sabedoria. Mas a língua, ela pode levar o homem a perder-se. Daí o provérbio: falar com sabedoria é prata, ouvir com amor é ouro. Então, para o evangelista Marcos, hoje, meus irmãos, esse homem representa aqueles que vivem fechados no seu mundo, sem partilha, sem diálogo. O surdo-mudo representa aqueles que vivem instalados nos seus egoísmos particulares. Abre-te, diz Jesus ao surdo. Ele saiu do seu isolamento e de seu silêncio mortal.
Este hábito também é para nós dirigido. A ordem Habit existe porque há dentro de nós algo fechado que precisa se abrir para Deus. Que hoje nós deixemos Jesus abrir os nossos ouvidos e curar a nossa língua de tudo aquilo que ouvimos errado e cure-nos de tudo aquilo que falamos errado, para proclamarmos com a nossa vida os louvores do próprio Deus. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.